Irmãos, eu vou ler aqui uma palavra que eu estou meditando nela e eu gostaria de compartilhar aqui esse entendimento aqui da palavra de Deus, né? E nós vamos ver que muitas vezes a própria palavra ela se explica, né? O texto ele se explica. Você não precisa ficar buscando argumentos mirabolantes para forçar o entendimento na cabeça do povo, inventar coisa que não tem no texto. E isso é muito importante, você entender a palavra como ela é, para que você não caia no engano, né? Hoje em dia, o que mais está acontecendo aí é do povo ser enganado e tendo como base do engano, né, para tristeza de Deus, a própria palavra dele. E nós vamos ver aqui no texto que esse texto, nas suas várias partes, ele mesmo se explica. O entendimento não é difícil, né? E eu gostaria que você desse uma atenção para o que quer dizer esse texto, né? Vamos também fazer um paralelo aí com os nossos dias, com uma comparação, né? Com o que acontece nos nossos dias. Eu vou ler aqui, ó. Isso aqui se chama epígrafe, tá? Esses títulozinhos que eles colocam chama-se epígrafe. Isso aqui não existe nos originais. Isso aqui é um erro, porque já induz você a pensar de uma certa forma. E quando você lê a palavra de Deus como um todo, você tem que entender o que Deus quer que você entenda, e não o que a epígrafe está induzindo você a entender. Por exemplo, aqui, ó, Ezequias restabelece o culto de Deus. Mas aqui não fala só sobre isso. Então você vai ler o texto inteiro esperando chegar na parte que você vai entender exatamente o que está escrito aqui. Só que se você ler toda a Bíblia seguindo o que as epígrafes dizem, pode ser que tenha texto que você não vai entender da forma correta, tá bom? Então nós estamos aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 29. Vamos começar a ler aqui. Para quem conhece os meus vídeos, né? Agora começou uma chuva abençoada aqui, né? Para quem conhece os meus vídeos sabe que eu tenho vários vídeos aqui no canal de leitura bíblica, né? Pegar mesmo e ler o texto. Para quem não gosta de ler, eu queria te dar aí 5 segundos para que você troque de vídeo, você vá para outro canal onde tenha vídeo de gatinho, vídeo de tombo, de risada, de qualquer outra porcaria. Esse canal não vai ser para você, esse vídeo não é para você. Se você gosta de encher a sua mente com coisas que não vão te levar a lugar nenhum, esse vídeo não é para você. Eu te dou 5 segundos para que você mude aí e faça o que você gosta de fazer. Esse não é um vídeo para você, tá bom? Agora, se você gosta de aprender de Deus, esse sim é um vídeo para você. E tenho certeza de que Deus vai falar tanto comigo quanto com você, ou tanto com você quanto comigo. Porque primeiro a palavra ela corta, né? Nas costas de quem está puxando a espada para poder entrar na batalha, né? Depois ela corta na direção de quem foi desferido o golpe. Vamos ler? Aqui, ó. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e reuniu os líderes da cidade e subiu à casa do Senhor. Primeira coisa, ó, aqui, ó.
subiu à casa do Senhor. Isso aqui, irmãos e amados, queridos irmãos, isso aqui é o que eles entenderam, o que eles aprenderam naquela época, tá? Que era a casa do Senhor, tá bom? Reuniu os líderes da cidade e subiu à casa do Senhor. A casa do Senhor, que é a casa que eles aprenderam que era a casa do Senhor, tá bom? Tá entendido isso, né? Então tá bom. E trouxeram 7 novilhos e 7 carneiros e 7 cordeiros e 7 bodes para sacrifício pelo pecado, pelo seu reino e pelo santuário e por Judá. E disse aos filhos de Arão, os sacerdotes. Então trouxeram lá, né? E trouxeram ali aos sacerdotes que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Então aqui nós estamos falando de sacrifício de animais, né? Naquela que eles conheciam como a casa do Senhor. Primeiro ponto, se fosse como era nesse passado aqui, né? Trazer carneiros, animais e tudo, você acha que se a casa do Senhor fosse como ainda era no passado, que eles entendiam que era essa casa do Senhor aqui, fazendo sacrifício de animais, você acha que ia ter essa pedição de dinheiro e esses vários motivos de campanha infundados e infundadas que tem hoje, como desculpa para pedir e arrancar dinheiro do órfão e da viúva? Não ia, né? Porque nem todo mundo ia ter dinheiro também hoje para arrumar um bode, um carneiro, uma cabra, uma vaca, para levar à casa do Senhor, para sacrificar ao Senhor. Aí você vai entender aqui também para que eram esses sacrifícios, né? Presta atenção. E ofereceram sobre o altar do Senhor. E eles mataram os bois e os sacerdotes tomaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Também mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente, mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Um dos pontos que me chama a atenção aqui é que Satanás ele imita, né? Ele conhece a palavra de Deus, então ele imita. Você veja bem que nas religiões, né? Que eles chamam de religiões afro, né? Que a gente aprendeu desde cedo que é macumba, né? Eles fazem sacrifícios de animais e fazem exatamente isso aqui, ó. Espalham, aspergiram o sangue sobre o altar. Eles aspergem o sangue dos animais, espalham o sangue dos animais como simbolismos ali de convocação, de atributo, de uma paga, de uma oferenda às suas entidades. Satanás nada mais, nada menos do que está imitando isso aqui que ele sabia que no passado as pessoas entendiam que era assim que Deus gostava, mas não é bem assim que é o entendimento real, tá bom? Então você vê que Satanás ele imita as coisas de Deus, né? Ó, os cordeiros aspergiam o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para sacrifício pelo... Olha lá. Sacrifício pelo que, irmãos? Para você arrumar a casa própria? Para você conseguir um emprego melhor? Um emprego novo? Para que Deus abra as portas da esperança dos seus sonhos? Não. Sacrifício pelo pecado. Pelo pecado. Então cuidado com muitos motivos de campanha que você recebe hoje como sendo campanhas de Deus, né? Naquelas que você aprendeu, né?
assim como esse povo aqui do passado erradamente, que é a casa do Senhor, que não é hoje, na dispensação da graça, nós, através do sacrifício de Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, somos casa de Deus, tá bom? E a igreja hoje é a reunião daqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo na cruz, e onde estiverem 2 ou 3 desses que fizeram isso aí, ali Jesus está. Então é um ponto pacífico, não há o que se discutir com relação a isso. Isso aí é a instituição da igreja e acabou, não tem o que se discutir com relação a isso. Voltando aqui, ó. E eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram o sangue e os aspergiram sobre o altar. Também mataram os carneiros e os aspergiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente, mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado perante o rei e a congregação, e lhes impuseram as suas mãos. Aqui tem um detalhe bem importante a respeito disso. Então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado. Preste atenção qual é o simbolismo disso aqui, tá bom? Sacrifício pelo pecado perante o rei e a congregação. Então, trouxeram bodes para sacrifício pelo pecado perante o rei e a congregação. Eles impuseram as suas mãos. Eles impuseram as suas mãos. Preste atenção. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso aqui, né, assim como já foi dito também, as coisas do passado eram sombras das coisas que aconteceriam no futuro. Isso aqui nada mais, nada menos é do que uma sombra do que aconteceria no futuro, que é o sacrifício de Jesus pelas nossas vidas. O sangue dele foi vertido, né, aqui ó, perante o rei e a congregação. Eles impuseram as mãos. É como se fosse uma transferência das culpas das pessoas daquela época para cima desse bode, e o bode era degolado e o sangue do bode era aspergido, simbolizando que os pecados daquelas pessoas foram perdoados por Deus. Esse era o simbolismo. Então, Jesus fez isso na nova aliança. Ele se deu por sacrifício por nós, e hoje nós somos libertos, somos livres, temos nossos pecados perdoados em Jesus, através do sacrifício dele na cruz, por causa desse simbolismo aqui que começou lá atrás. Então Deus já vinha preparando o coração do povo que acreditava de uma forma errada, mas desde lá de trás ele veio moldando. Ou você acha que Deus gostava que as pessoas vinham trazer bode, carneiro? Imagina, degola mais 5 vacas aí porque eu estou gostando do cheiro do sangue delas. Não era isso, né? O povo ele já tinha um sincretismo religioso. Você pode ver que isso aqui eram coisas ditas para judeus, para o costume da lei mosaica, né, que tinha naquela época. E Jesus veio e cumpriu toda a lei. Então vamos continuar aqui lendo. Todos perante a congregação, eles impuseram as suas mãos. E os sacerdotes os mataram, e com o seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar. Então aqui, expiação do pecado sobre o altar. Então eu queria que você prestasse atenção também num detalhe importante aqui. O papel desses camaradinhos aqui, ó. Qual que é o papel de um verdadeiro sacerdote, né? Sacerdote
na obra de Deus, naquela que eles chamam de casa de Deus, né? Você veja aqui que o sacerdote, eles tinham essa incumbência, ó, de matar os animais para fazer expiação do pecado sobre o altar. É tipo intermediário, né? Aqui, ó, para quê, ó? Para reconciliar a todo o Israel. Então, para que era essa expiação de pecado aqui, ó? Para reconciliar. Então, quando você encontrar hoje sacerdotes que estão fazendo outra coisa que não é isso aqui, reconciliar, ou seja, chamar o povo à adoração a Deus, chamar o povo a sacrifício ao Senhor, chamar o povo a se consagrar, a ter uma reconciliação real a Deus, está errado. Porque esse é o papel do sacerdote. Fazer uma reconciliação, um intermediário, a ligação. Ele é nada mais, nada menos do que um elo de ligação entre Deus e o povo. E na verdade ele tem que chamar, conclamar o povo ao arrependimento. Vocês vão ver isso aqui. Vocês vão ver isso aqui no decorrer do texto, tá bom? Então hoje, por que está tudo errado? Porque hoje, os que se chamam de sacerdotes, eles estão chamando a sardinha para o pirão deles. Então ele quer buscar, né, e quer puxar para ele. Ele quer puxar para ele a sardinha. Você vê os sacerdotes, eles estão querendo visibilidade, né? Você vê pouco isso aqui, lendo o texto, né, procurando explicar a palavra. Você vê pouco. E quando você vê uma explicação tendenciosa. Você vê uma explicação que é uma explicação para o meu tipo de igreja, o meu tipo de vibe, como eles costumam dizer na modernidade. Aqui é tudo um lixo só, tá bom? Existe vibe. Isso aí tudo linguagem moderna, isso é uma bobagem danada. São linguagens que Satanás vem colocando, né, no povo de Deus, colocando títulos, rótulos, e através disso são gatilhos que o próprio diabo vem não só monitorando, como também direcionando o povo, né? Vejamos aqui que os sacerdotes, eles tinham a incumbência de fazer aqui uma expiação do pecado sobre o altar para a reconciliação do povo. A reconciliação do povo. Não é para ele chegar e... Nossa, agora é o maravilhoso sacerdote Luiz Henrique e ele é um sacerdotão do Senhor que tem a unção poderosa. Porcaria nenhuma, irmãos. Cuidado quando você estiver num lugar onde a visibilidade, a honra maior é dada a um homem ou a uma mulher que não a Cristo. Saia desse lugar. Talvez Deus nunca tenha estado lá de verdade. A verdade é essa. Mas se você gosta do engano, fica lá dentro. Vai caminhar junto para o inferno, junto com todos que estão lá enganados, tá bom? Vamos lá. Então era essa a função do sacerdote, né? Reconciliação do povo a Deus. Aqui, ó. Todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado. Por quê? Porque por todo o Israel. Por todo Israel. Então, ou seja, todo Israel tinha pecado. E era necessário alguém sensato, né? Alguém sensato que conclamasse todo o povo ao arrependimento. Então, como ele estava na posição de rei, o Ezequias, ele deu essa ordem aqui. Essa ordem. Se eu estivesse nessa posição de rei hoje, eu determinaria alguma coisa parecida com isso. Não de trazer bodes, carneiros, vaca, nada disso, mas uma conclamação do povo ao arrependimento. E limpar toda essa porcaria que está aí. Mas eu não estou nessa condição, né? O único rei que tem hoje é Jesus. E glória a Deus por isso. Por isso também as pessoas estão condenadas, porque elas levantaram reis e sacerdotes para si que não tem nada de sacerdócio. Aqui, ó. Sacrifício pelo pecado por todo Israel. E
Depois, presta atenção. Depois os levitas, ó, pois os levitas na casa do Senhor. Pois os levitas na casa do Senhor, com símbolos, com saltérios e com harpas, conforme ao mandado de Davi, pessoal. Você entendeu então de onde está vindo essa ideia de alegrei-me quando me disseram let's go to the God's home, vamos à casa do Senhor? Aqui, ó, mandado de Davi. Então, essas coisas que a gente aprende desde criança, você precisa saber de onde é que veio esse contexto. De onde veio isso chamar a igreja atual de hoje de casa do Senhor? Veio de lá de trás. Ó, conforme ao mandado de Davi. Né? Se você for estudar de como foram criados os templos, como foi criado o templo, o que Deus mandou fazer, o que Deus não mandou fazer, o que Deus autorizou a fazer, o que Deus não autorizou a fazer, você vai entender exatamente por que está essa salada de fruta podre de hoje, onde cada um tem um nome diferente e cada um está dizendo que é a porta, cada um está dizendo que vem para cá porque aqui no meu altar o que sai é verdadeiro. A gente tem hoje, olha o absurdo que tem hoje, a gente tem hoje profeta mirim, a gente tem pregadores mirins, tem pregadoras mirins, crianças que não têm experiência alguma de Deus para passar ao povo, mas que estão conduzindo verdadeiras massas e vão conduzir ao inferno, porque a criança, eu vou fazer um paralelo aqui, assim como também um outro tipo de comportamento que pela minha fala você vai perceber e entender. A criança, ela aprende e imita bem facilmente. Assim ela aprende também a ler, escrever, ela aprende a falar. Por exemplo, a criança, ela aprende português sem ter estudado português. Por quê? Ela aprende por comportamento imposto ou aprendido. Ela fica observando e vai ali começando a repetir as primeiras palavrinhas, né? Até ela entender o que ela está dizendo de verdade, que ela não entende. Depois ela começa a repetir a segunda, ela começa a receber os nãos, começa a receber os sims e vai aprendendo, vai tateando e vai aprendendo. Assim como também ninguém precisa ensinar o errado para ela, porque ela já nasce sabendo do errado. Ela já sabe que na tomada ela não pode meter o dedo, mas no entanto ela mete o dedo na tomada. Quando ela toma o primeiro choque, ela nunca mais vai querer saber, não é isso? Então a gente vem desde lá de trás com um comportamento imposto ou aprendido. Você veja que por enquanto nesse texto aqui a gente está vendo que aqui é uma imposição do rei Ezequias. Ainda bem que ele estava impondo uma coisa boa, que era o quê? Conclamando o povo a sacrificar ao Senhor para o quê? Ó, sacrifício pelo pecado, por todo Israel. Estou mentindo? Não, estou explicando aqui o texto para você. Então, era um sacrifício pelo povo. Era uma imposição boa, chamando o povo, conclamando o povo ao arrependimento, pessoal. Eu vou te perguntar, cadê o rei Ezequias hoje? Quem é o rei Ezequias hoje? Cadê você, Ezequias? Ezequias, cadê você? Vou te perguntar mais uma vez, Ezequias, cadê você? Onde você está, Ezequias? Quem são os Ezequias hoje que estão conclamando o povo ao arrependimento, a abandonar o pecado, a abandonar essa visibilidade exacerbada, essa guerra por visualizações que Satanás impôs sobre a igreja, onde cada canal que se diz cristão está usando técnicas e mais técnicas para alcançar mais visualizações e no final das contas você entende que essa visualização não está sendo exaltado o nome do Senhor, e sim o nome que eles querem veicular no momento. São modinhas que passam,
São nomes que vão morrer, que vão acabar, que vão passar. Não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Tem a ver com fama humana, com glória humana, com persuasão humana, com técnicas de persuasão humana. Acho que foi Paulo que chegou a dizer: o evangelho que eu prego não consiste de técnicas de persuasão humana. E hoje a gente está vendo isso. Inclusive eu já ouvi até alguns irmãos dizendo, né? Olha, você tem que usar umas técnicas aí, meu querido, para você fazer o seu canal crescer. E eu entendo de Deus que quando é de Deus, de verdade, Deus vai dar o crescimento, né? Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi quem? Deus. Ninguém mais, ninguém menos que Deus. Eu não preciso inventar técnica, seguir técnica humana para fazer crescimento de nada. E essa palavra, ela vai chegar onde tem que chegar, porque Deus assim vai permitir, Deus assim vai conduzir as coisas. E se no meu canal, por exemplo, tem só menos de 1000 inscritos, glória a Deus. Eu não quero que o meu canal seja uma massa com bilhões de pessoas vendo e 10 salvos. Você entende? Eu não quero isso. Eu tenho um propósito diferente, eu tenho um propósito de alcançar almas. E é para o reino de Deus. É para quê? Para isso aqui, ó. Para conclamar o povo a fazer o sacrifício pelo pecado por todo Israel. Todo Israel se chegar a levar ao arrependimento. Não é para que como prega bem, como fala bem, não tem nada a ver isso. É levar o quê? Ao Senhor Jesus os créditos. E não a uma pessoa, não ao homem, não ao nome, entendeu? E pôs aqui, ó, os levitas na casa do Senhor, com símbolos, com saltério e com harpas, conforme o mandado de Davi. Então, se você não entender o que é o mandado de Davi, aqui o rei Ezequias estabeleceu que deveria ser feito isso porque havia um mandado de Davi. O Davi estabeleceu um padrão para aquilo ali. Então você entende, como eu vou voltar a dizer, de onde veio essa ideia de casa do Senhor? Veio lá de trás. Essa coisa foi inventada. A casa do Senhor que você conhece hoje não é a casa do Senhor, que é a casa do Senhor. Aqui, ó, veio lá de trás, ó, o mandado de Davi. Então tem entendimentos que você precisa ter para você entender como funcionam as coisas até hoje. Até hoje. Aqui Ezequias impôs o mandado de, aqui ó, Davi. O mandado de Davi. Os levitas na casa do Senhor, com símbolos, saltérios e harpas conforme o mandado de Davi, tá bom? E de Gade, o vidente do rei. Gade, o vidente do rei. Uma coisa que talvez você não soubesse, tá? Gade, o vidente do rei. Você sabia que no passado profetas e sacerdotes de Deus, tá? Eram chamados de vidente? Não sabia? Você entende então hoje por que Satanás engana tanto com tipos de previsões? Sabe essas porcarias, esses lixos diabólicos aí que tem de adivinhação de CPF, de RG, de endereço, de nome de parente, essas coisas tudo do demônio? Vem disso aqui, ó. Satanás sabe que os homens de Deus no passado eram chamados de videntes. Olha que interessante, né? Eram chamados de videntes. Ó, isso aqui era um vidente do rei. Estuda a palavra de Deus, você vai chegar a essa conclusão. Você vai ver que os homens de Deus, Samuel foi um grande homem de Deus e também era chamado de vidente. Quando Saul consultava lá a Samuel, né? Diziam que ele estava consultando a um vidente. Estuda a palavra de Deus, você vai ver que o que eu estou falando é verdade. Então você vê todo esse engano hoje, o povo seguindo a videntes, mas são videntes reais hoje. São videntes do engano, são videntes de Satanás. São videntes que estão levando o povo ao inferno. E eles estão seguindo e achando que estão seguindo videntes do rei. Aqui no caso o rei era o rei humano, né? E eles dizem hoje
videntes do Rei Jesus, mas não são de demônios, inclusive são usados por demônios, entidades que estão enganando as congregações. Desculpa. E do profeta Natã. Porque este mandado veio do Senhor por mão de seus profetas. Ó, por mão de seus profetas. Veio do Senhor através de quem? Por mão dos seus profetas. Então, por isso Satanás engana muito. Porque se você foi levado a acreditar que fulano ou beltrano é um profeta do Senhor, qualquer coisa que ele disser, você vai seguir acreditando que é Deus, e não é. Não é. Aí você, na sua rasura de vida com Deus, não tem discernimento para entender que aquilo ali é Satanás, é demônio enganando. E você vai acreditar que eles são profetas do Senhor. E vai cair no engano. Ó. Estavam, pois, os levitas em pé, com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. Maria. E Ezequias deu ordem. O que Ezequias fez? Ó, aqui, ó. Deu ordem. Eu pergunto hoje, né? Onde estão os Ezequias que vão dar ordem para que se ofereçam sacrifícios e holocaustos verdadeiros ao Senhor? Onde estão os Ezequias que hoje vão dar ordem para que o povo se volte do seu pecado? Dificilmente você está encontrando esse Ezequias hoje aqui. Não tem mais. Ó, que oferecessem holocaustos sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto. Prestou atenção? Prestou atenção aqui nessa informação? Oferecessem holocausto sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. Então era uma adoração simultânea. Ao mesmo tempo que estavam fazendo sacrifícios, degolando ali os animais, estavam cantando. Aqui, ó, começou também o canto, ó, o canto do Senhor. Você vê como as religiões fazem igualzinho isso aqui hoje? Eles cantam, batem seus tambores, fazem sacrifícios de animais ao mesmo tempo e invocam suas entidades. E tudo isso, nada mais, nada menos, não passa de que uma imitação dessas coisas que haviam no passado, aqui, ó, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. Aqui, ó. E toda a congregação, o que aconteceu? E toda, aqui, ó, toda a congregação, botar tudo junto aqui, ó, se prostrou. Cadê a congregação hoje que está prostrada? Está prostrada ao Senhor. Pelo contrário, hoje você vê muita congregação por aí se elevando, né? Elevando o seu próprio título ao título de congregação principal, né? Vem para cá porque aqui tem a presença de Deus. Vem para cá porque aqui Deus está falando. Aqui, nossa, essa congregação aqui, os irmãos são ungidos mesmo. Aqui o louvor funciona. Aqui as pessoas choram. Aqui, e isso não tem nada de Deus, irmãos. A congregação que realmente, preste atenção no que eu vou falar agora, tem unção de Deus, é uma congregação que se prostra. Vou escrever aqui para você entender. Ó. Isso sim é
Revelação. Isso sim é uma revelação. A congregação que traz a presença de Deus, preste atenção, é uma congregação que se prostra. Quer provar se o que eu estou falando é verdade ou não? Faz uma programação de festa na sua igreja de uma semana. Você vai ver que nessa uma semana vai chover de gente de festa. Não vai ter compromisso, não vai ter nada que pare as pessoas, ainda mais se tiver boca livre, se tiver comida de graça, tá? Vai ter gente chovendo lá, vai ter não crente e não vai ninguém se converter, tá? Mas vai todo mundo pra lá pra aproveitar. Bota um pula-pula, bota não sei o que pras crianças lá que você vai ver. Vai chover de gente que vai estar lá na congregação festejando, vai. O povo gosta de começão, beberagem e refrigerante, suco, água, docinho, salgadinho, tudo de graça. Isso é maravilhoso. Agora convoca aí, não vou falar uma semana não, convoca 3 dias do povo se prostrando em oração. Eu tô arriscando demais. Acho que precisa nem 3 dias, não. Convoca lá 2 dias. Olha que eu falei 10 dias de festa. Vai todo mundo, né? E pode ter certeza que vai. Agora se coloca 2 dias. Não é o dia inteiro não. Só umas 2 horinhas lá por dia. Do povo se prostrando. Toda a congregação se prostrando aqui, ó. Toda a congregação se prostrando. 2 dias, só 2 dias. E desses 2 dias, aí umas 2 horinhas. Meus irmãos, você vai conseguir contar no dedo de uma das mãos o número das pessoas que vão lá. Porque uma congregação real que quer estar diante de Deus, quer ser usada por Deus de verdade, é uma congregação onde toda a congregação se prostra. Então você vê que, por isso, Deus vai separar o que é dele, o que é de fogo, o que é de palha, ele vai queimar no fogo, que são obras de palha. Não é uma congregação que se prostra, não é uma congregação que tem vida de oração. Os irmãos não têm vida de oração em casa, não têm vida de leitura em casa. Por isso, quando chega lá, na hora do culto, quer fazer o maior show possível. Bota a pirotecnia todinha para funcionar, telão, luz piscando, fumaça, e bota aqueles ministros de louvor que mais parece animador de festa do que um sacerdote ali levando o povo a Deus. Por quê? Porque não tem a vida de uma congregação que se prostra a Deus. Então você entende que hoje está tudo diferente do que era no passado. Aqui, ó, havia uma ordem. E Ezequias deu ordem. Ele deu ordem. E o povo teve que se prostrar. O povo teve que adorar, teve que obedecer. E olha só que era uma ordem boa. Uma ordem boa a Deus. Hoje, hoje lá o seu líder lá não precisa nem dar ordem. Diz que vai ter festa no dia XYZ, ou um retiro onde vai ter comida de graça e vai chover de gente. Agora, conclama o povo, dê uma ordem, faça o teste, não acredita em mim não. Olha, eu sou só um comedor de arroz com feijão, sou uma porcaria, se não for o Senhor Jesus por mim, sabe, já teria até morrido. Agora, não acredita em mim não, faz esse teste na sua congregação, dá uma ordem aí, dá uma ordem, para eles se prostrarem, todos, uns 2 diazinhos aí, 2 horas, você vai ver quem vai participar. Quem são os verdadeiros adoradores? Você entendeu agora porque existe essa palavra? E chegará o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pessoas que têm um compromisso com o reino. Aqui, ó. Israel, toda a congregação se prostrou. Procura esse povo hoje. Você acha que eu hoje não consigo congregar em igreja, que chamam de igreja nenhuma hoje? Por quê? Se você for ver, irmão, se você for analisar de verdade, a vida particular das igrejas está toda destruída. Está uma destruição só.
Não tem mais o povo que se prostra. Não tem mais o povo que adora o Pai de joelhos, que aquele, sabe? Eu sou de uma época em que todo crente tinha poder de Deus, tinha autoridade contra demônio. Eu sou de uma época em que as pessoas, elas se manifestavam demoniadas na calçada da igreja. Eu sou de uma época em que a pessoa ia se matar e Deus falava, dava para ouvir a voz de Deus no ouvido da pessoa, e ela ouvia uma voz dizendo: vai para aquele lugar tal e tal, tal, que está acontecendo um culto ali, assim, assado, dava endereço e tudo. E a pessoa depois dizia: olha, eu ia me matar, mas uma voz falou no meu ouvido para eu vir para cá, para esse endereço que está acontecendo um culto aqui. E aí, irmão? Cadê esse povo que se prostra? Onde está esse povo? Essa é a verdadeira revelação. A palavra de Deus. E enquanto Israel não se prostrar, nada vai ser verdadeiro. É tudo fogo de palha, irmãos, tudo obra de homens, tudo para mostrar. Então eu acredito que assim, essa parte aqui do se prostrar ficou bem entendida, né? Ficou bem entendido. Então eu gostaria que você, sinceramente, diante dessa palavra de Deus aqui, que eu estou explicando aqui, ó. Já estamos aí com quase 1 hora, né, de texto, graças a Deus. E para quem não gosta de ler, eu sugiro que ainda dá tempo de você sair desse vídeo, tá bom? Você não vai gostar, talvez, do que você ainda vai ouvir para frente. Muito embora seja uma coisa que pode curar a sua vida espiritual, né? Mas eu gostaria de fazer esse desafio a você. Desafiar a sua congregação a se prostrar mais, a ficar de pé menos para sua própria exaltação. Quando uma igreja se prostra, irmãos, presta atenção. Ó, tá vendo? Eu tô lendo aqui a palavra e é uma série de perturbações que acontece, que o diabo faz para que esse tipo de palavra não seja conhecido. Ó, tá repreendido em nome de Jesus. Esse cachorro aí, uivando aí em nome de Jesus, tá repreendido. Tá repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó, tá vendo? Ó a cachorrada, ó. Viu? Então, irmão, sempre vai acontecer. Ó, agora mais cachorros começaram a uivar. Sempre vai acontecer. Aí você pode pensar: isso aqui é bobagem, isso aí é coisa. Não, irmãos. O mundo espiritual conhece você. O mundo espiritual conhece você. O mundo espiritual sabe quem você é. O mundo espiritual não quer que as pessoas conheçam a palavra da verdade, porque ela transforma, ela dá vida, ela faz o povo se prostrar diante de Deus e com isso ser curado de verdade. Então, faz esse teste aí, convoca a sua congregação para se prostrar mais e querer mostrar menos. Prostrem-se mais e mostrem menos. Porque se quiserem se mostrar demais, Cristo não vai aparecer. Mas se quiserem se prostrar mais, Cristo virá. E o doente será curado, o morto ressuscitado, o perdido será encontrado pela graça de Deus. Enquanto entoava o canto e as trombetas eram tocadas, tudo isso até o holocausto se acabar. E acabando de oferecer o rei e todos quanto com ele se achavam, se prostraram e adoraram. Aqui, ó, mais uma vez, ó. Aqui, ó. Todos. Quantos com ele se achavam, fizeram o quê? Se prostraram e adoraram. Todos. Ó, todos se prostraram e adoraram. Você entende a diferença de uma igreja dessa? Não tem demônio que pare de pé
numa igreja dessa. Hoje em dia você vê que o demônio ele vai para o culto, assiste o culto da glória a Deus, fala em língua, rodopia no poder, canta no coral, homenageia os 115 anos do aniversário do grupo das irmãs, faz festa do grupo dos varões impactados por Deus, vai para a casa dos varões, toma café e vai dormir com eles, os demônios, tranquilamente. Por quê? É um povo que de verdade, no seu particular, não se prostram e nem adoram. Eles fazem um prostrar e uma adoração para mostrar para alguém, para mostrar uma falsa adoração ali. Por isso hoje você vê, olha, eu conheço assim, existem várias congregações onde você ouve, parece que o louvor está sendo cantado por anjos. Parece que o louvor está sendo cantado por anjos. É maravilhoso, é uma coisa que emociona muito e ganha o seu coração. Ganha o seu coração. Só que está vazio de Deus, entendeu? Entendeu por que é necessário usar tanta técnica hoje? Porque eles não têm uma vida de verdade com Deus. Então, usam técnicas para emocionar o povo. Eu nem vou entrar na técnica de musicoterapia, nem vou entrar na fala aqui, onde eu ensino o que a música faz. A música ela não passa pela barreira da avaliação, tá, irmãos? Ela imprime, ela impõe comportamento, tá bom? Então você entende porque muitas das vezes as pessoas choram, mas não tem mudança de vida real, tá bom? Choram, desaguam ali no que eles acham que está sendo a presença de Deus, e é só uma técnica de persuasão humana chamada musicoterapia, que atravessou seu córtex pré-frontal e aí está imprimindo um comportamento de melancolia, de nostalgia, e a pessoa vai chorando, achando que é o atuar do Espírito Santo de Deus, e não é, tá bom? São enganos, mas a vida não muda, não transforma nada. A pessoa continua na pindaíba, continua passando dificuldade, continua num empreguinho que não consegue sustentar nada, continua num tipo de vida onde há perturbação o tempo inteiro só, e assim vai levando. E o cristão moderno, ele acha que isso é uma coisa normal, e não é. É porque não é um local onde as pessoas se prostram e adoram de verdade nas suas vidas particulares. É um local onde as pessoas mostram isso aqui externamente, mas de verdade eles não fazem isso. E você acha que Satanás não conhece isso não? Conhece. Aqui, ó. Então o rei Ezequias e os príncipes disseram aos levitas que louvassem ao Senhor. Louvasse ao Senhor. Vocês repararam que o cachorro continua, né? Eu também vou continuar. Então o rei Ezequias e os príncipes disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com palavras de Davi, irmãos. Então pegavam ali cânticos, né, de Davi e louvavam ao Senhor. Entenda como eu estou falando. Por isso que existe hoje deve-se ter um cuidado redobrado em saber que tipo de letra de música cristã, músicas que se intitulam cristãs, que a igreja, a congregação está cantando. Aqui eles pegavam letras, né? Louvavam o Senhor com palavras de Davi, né? Mas hoje em dia as pessoas nem sabem direito quais são as letras que elas estão usando, de quem veio a letra que elas estão usando para louvar o Senhor. Quer ver só uma coisa? Por exemplo, assim, ó, tem um louvor que é cantado até hoje. Eu só vou te levar a pensar um pouquinho, tá bom? Vamos pensar um pouquinho comigo. Tem um louvor que diz assim, ó: te louvarei, não importam as circunstâncias. Você acabou de prestar atenção no que você disse?
Você acabou de prestar atenção no que você disse. Você disse que ia louvar a Deus, não importando as circunstâncias. Então, se Deus permitir que o seu filho morra, você vai louvar a Deus mesmo assim? É uma pergunta que eu faço a você, considerando o que você anda cantando, sem prestar atenção. Se Deus permitir que um câncer acometa você, comece a comer das pernas para cima e você comece a apodrecer lentamente, você disse que ia louvar a Deus não importando as circunstâncias. E agora? E se a pessoa que mora com você, que vive com você, o seu cônjuge ou a sua cônjuge, começar a ter um Alzheimer severo, onde essa pessoa esqueça totalmente quem é você e comece até a te rejeitar e ser mal criado, porque é uma consequência da demência do Alzheimer, né? Um reflexo do Alzheimer. Tem esquecimentos, né? As pessoas às vezes têm lapsos da realidade. É retirada da mente da pessoa a realidade dela. E aí, você vai louvar a Deus mesmo assim? A pessoa que viveu com você a vida toda não te conhecer mais, seu pai não te conhecer mais, sua mãe não te conhecer mais, seu filho não te conhecer mais, não querer mais saber quem é você ser indiferente na vida dessa pessoa? Mas você cantou que não importava as circunstâncias. Foi o que você cantou. Você entende que se Deus resolver provar o cristianismo de hoje, vai todo mundo para o inferno? Vai todo mundo para o inferno, porque as letras cantadas são letras que não estão te estimulando a se prostrar e adorar. São letras que estão te fazendo falar coisas sem você prestar atenção no que você está dizendo. E se Deus resolver provar o cristianismo de hoje, o mundo cristão de hoje vai para o inferno. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Porque o cristianismo de hoje inventou letras onde Deus não está. Ele inventou letras que o centro é o homem. A gente já sabe disso, né? Ele inventou letras onde ele praticamente blasfema de Deus nos louvores e o homem nem percebeu que isso é uma linguagem diabólica e continua cantando. Então, muito cuidado aqui, ó. Aqui eles louvavam com as palavras de Davi, né? É um tipo de inspiração que vinha de Davi. Eles pegavam as letras e louvavam. Ó, E de Asaf, o vidente. Viu? Asaf era um homem de Deus e era chamado de quê? Vidente. Eu já falei isso aqui, esse tipo de coisa anterior nesse vídeo, né? Homens de Deus de verdade eram chamados de videntes. Então tome muito cuidado com isso também, ó. E o louvaram com alegria e se inclinaram e adoraram. Hoje em dia você vê igual o cinema, né? Ou o pregador ou o cantor tá lá no meio, tem aquela luz bonita em cima dele, cabelo brilhando, terninho ou a roupa bem chique, brilhando. Ele não está se inclinando. A luz está evidenciando ele e não a Jesus. Ele é o centro das atenções. Ele é o centro das atenções. Ele não está se inclinando. Ele pode muitas das vezes dizer lá na frente assim, ó: adore ao Senhor, se dobre ao Senhor, se incline ao Senhor, porque o Espírito de Deus está nesse lugar, aleluia, eu sinto a presença dele na casa, e começa lá. É falso, é falso. É uma inclinação falsa, só de lábios. É uma coisa preparada para enganar o povo. E o povo está gostando do engano, porque eles não estão se inclinando e adorando. Estão te dando uma ordem para você fazer isso. E você vai estar indo para um lugar onde precisam te dar uma ordem para fazer isso. Você não faz isso sozinho, não? Você acha que Deus não te conhece, não? Que você não se inclina e nem muito menos adora?
Você vai para a igreja porque você quer se sentir bem no convívio social, mas você não adora a Deus de verdade. A sua vida não tem chegado a Deus como uma adoração de verdade. E isso não é culpa de Deus, nem do diabo, é sua. Você não tem esse costume. E também você não ensina isso aos seus filhos ou aos seus parentes. Eles não veem isso em você. Então, existe hoje uma falsa inclinação. Tem uma luz que está lá sobre o cantor, o artista, né? O artista gospel. E está lá, ó. Ele não está se inclinando. Ele não está adorando. Ele está fingindo que ele está fazendo isso aqui. E o povo que segue um fingimento vai seguir o destino do mestre do fingimento. E não de quem adora de verdade. A adoração de verdade vai ser dirigida ao céu. Agora, o fingimento, tudo isso preparado para ser queimado. Obra de palha. E adoraram. E respondeu Ezequias, dizendo: agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios. Olha só que interessante, ó. Só após a consagração deles, só após ali como a gente viu, só após a consagração, tá? Aqui, ó. Agora vos consagraste a vós mesmos, aqui, ó. Voltando aqui um pouquinho atrás, ó. E trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado. Perante o rei, a congregação, eles impuseram as mãos. E o sacerdote mataram e fizeram expiação pelo pecado. Tá vendo aqui? E então, aí você entende aqui, ó. Respondeu Ezequias, dizendo: agora vos consagrastes a vós mesmos. Eles se consagraram. Só após a consagração ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de bingo, ó, ofertas de louvor à casa do Senhor. Então fuja dessas falsas casas do Senhor que estão pedindo para você trazer oferta que não seja de louvor. A verdadeira oferta, Deus me lembrou de um louvor que tem antigo também, né? Os louvores antigos tinham letra, né, irmãos? Tinham uma história, contavam uma história, assim, ó. Pois pra te adorar foi que eu nasci, cumpra em mim o seu querer, faça o que está em seu coração, e que a cada dia eu venha mais e mais estar ao seu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Então existia uma oferta viva de sacrifício de louvor ao Senhor, sacrifício de louvor na casa do Senhor. As pessoas eram incentivadas a que elas fossem o sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor. Hoje não. Você é incentivado a trazer o seu sacrifício de dinheiro, ao seu sacrifício de uma oferta de amor, mas tem que custar um valor, tem que custar um dinheiro. Entendeu? É uma indução. E a igreja, irmãos, eu vou falar uma coisa agora que você talvez ache um pouco pesado, mas já conhece meu estilo de pregação, então não vai achar não. A igreja, ela trabalha de uma forma burra. Vou falar de novo. A igreja atual trabalha de uma forma burra. Por quê? Ela impõe sobre o povo valores estipulados, metas, né? E valores em dinheiro. Ó,
tragam tanto, porque é oferta de amor ao Senhor, porque Deus ama o que dá com alegria. Usando o texto no contexto errado, né? Para indução. Ao passo que se ela ensinasse o povo a verdade, ensinasse o povo a trazer sacrifício e oferta de louvor real, de coração aberto, ensinasse o povo a palavra real, como eu estou procurando fazer aqui, meus irmãos, a igreja ia ser trilhardária. Não haveria irmãos em dificuldades, não haveria irmãos passando dificuldade de pagar uma conta d'água, uma conta de luz, fazer uma compra do mês, não haveria isso, irmãos. Mas a igreja, ela é avarenta, ela estipula valor, e ela quer que você dê aquele valor. É o mês da campanha. O mês da campanha é nada mais, nada menos do que um valor estabelecido para você levar para lá. Só isso. Não tem nada de Deus naquilo ali. De Jesus mesmo não tem nada. Tem um valor que foi mandado você dar. Você, como um bobo da corte, vai lá e dá. Não um sacrifício de louvor. Você não foi ensinado a adorar a Deus com tudo que você tem. Você entende o que eu estou falando? Porque se você é ensinado a adorar a Deus com tudo que você tem, você acha mesmo que as pessoas iriam ficar presas só no 10%? Será mesmo? Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Tem tanta coisa que eu gostaria de fazer em prol do reino que eu não tenho condições de fazer, porque me faltam recursos. Agora você imagina se a igreja, e tem igrejas aí, são ricas, tá, irmãos? Ricas mesmo. Eu já participei de igreja, irmãos, que a igreja era rica. Irmãos que tinham condições. Mas o povo é ensinado de uma forma tão avarenta, tão pegajosa no sentido financeiro, que dá até nojo de você dizer que aquilo ali está servindo a Deus. Obrigado. Falei obrigado porque o meu filho Isaac trouxe aqui uma caneca de café com leite para mim. Então, irmãos, é uma forma deturpada de evangelho que é ensinada hoje. Totalmente. As pessoas se perderam nos seus valores, elas nem sabem mais quais são os valores verdadeiros, os valores da família, os valores, quer ver só uma coisa simples? Hoje não tem mais aquela coisa do filho dizer bênção pai, bênção mãe, não existe mais. Isso é um valor, um princípio, né, irmãos, que vai estabelecendo uma família, vai firmando uma casa com princípios de Deus, e não tem mais isso. E aí, desde essa falta de princípios, a igreja é ensinada, desde a sua mais tenra idade, que a campanha, o sacrifício, o voto tem que ser dado em valor de dinheiro. Pode ser feito assim? Pode. Mas desde que você não tenha cravado na mente do povo que aquela ali é a forma correta, porque não é. O que adianta eu ensinar para um povo inteiro que se ele trouxer dinheiro, aquela que é a suposta, por isso é que eu ensino desse jeito, tá? Aquela que é a suposta, aqui ó, casa do Senhor. Olha que interessante, né? Aqui ó, casa do Senhor, e em cima dela está escrito aqui, reuniu os líderes. Aí, né, é inevitável fazer esse link aqui, esse paralelo, né? Casa do Senhor com quem? Esses líderes aqui. Será que esses líderes de hoje, irmãos, essa reunião, olha, Deus é terrível, né? Deus é terrível, irmãos. Eu jamais pensaria em fazer um negócio desse. Olha a sabedoria de Deus. Glória a Deus, irmãos. Aqui, ó. Casa do Senhor reuniu líderes. Se eu quiser, eu posso ir para cima também. Aqui, ó. Ezequias se levantou. Quem são os líderes reunidos na casa do Senhor hoje? Quem são os líderes que estão sendo colocados de pé naquela que se chama casa do Senhor? Irmãos, são realmente líderes da casa do Senhor? Essas reuniões, irmãos, essas reuniões aqui, ó, reuniu, essas reuniões são realmente reuniões de homens de Deus? Aí você vê e compara com a palavra de Deus, compara com a palavra de Deus real,
se compara com a palavra de Deus e você vê se realmente essas reuniões que são feitas, sabe, é tanto congresso, é tanta vigília enfadonha que não serve para nada, que não serve para edificar de verdade a vida de ninguém. Irmãos, na minha época, a gente fazia vigília e vou voltar aqui, tá? Reuniu os líderes, que Deus me deu esse discernimento aqui, eu não posso perder isso não. Na minha época, a gente fazia vigílias, irmãos, e passava a noite adorando a Deus. Era uma choradeira, irmãos. Misericórdia, irmãos. Era um arrependimento, era uma coisa boa, uma coisa gostosa, e você não queria sair da presença de Deus. Eu vou parar um pouquinho, porque senão eu vou chorar aqui, eu sou muito machão. Vou tomar mais um golinho, peraí. E Deus nos traz aqui uma nostalgia boa. Por que tem nostalgia ruim? Tem nostalgia ruim, irmãos. Cuidado pra você não ficar preso no passado, tá? Deus está te alertando. Você não ficar preso no seu passado. Siga em frente, siga em frente. Siga em frente, em nome de Jesus, tá bom? Mas Deus está me lembrando aqui de uma época, irmãos, onde a gente fazia vigília, minha época de jovem, e era uma coisa gostosa, uma coisa boa, onde tinha a presença do Espírito Santo. Um irmão trazia um louvor, um dava uma palavra e assim ia indo, e ninguém queria sair daquele lugar. Ninguém queria sair da presença de Deus, irmãos. Ninguém. Era uma igreja, era a igreja do Senhor reunida. Por isso, irmãos, o que eu falo é com propriedade, conhecendo o que eu falo. Aqui, ó. Aí eu volto a perguntar, essa reunião de líderes, naquela que chamo de casa do Senhor, será que são líderes levantados por Deus, irmãos? Será, irmãos? Eu faço essa pergunta, irmão, para você pensar. Não é para você ficar peitando o pastor, nada disso, irmãos. Sabe por quê? Porque quando você tem o discernimento e tem uma vida com Deus, de verdade, sabe o que Deus vai fazer com você? Você simplesmente não vai mais participar de tal lugar. Você não vai mais compactar ou compactuar com aquele movimento. Não vai, o Espírito de Deus não vai deixar você ali, morto, num lugar morto, que não quer viver a vida de Deus. Não quer viver. Então a gente fazia vigílias, irmãos, que era uma coisa sensacional, assim. Eu tô falando uma coisa agora que talvez para alguns pareça loucura, irmãos. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Você sentia quase o gosto da presença de Deus, irmãos. Tô te falando uma coisa que poucos vão entender. Você sentia quase o gosto da presença de Deus. Você não queria sair daquele lugar. Você não queria sair daquele lugar. Tão diferente de hoje, irmãos. Tão diferente dessa presepada que tem hoje. Essa coisa para mostrar para pessoas, essa coisa, sabe? Tão diferente, irmãos. E aí eu faço uma pergunta agora do meu coração. Cadê esse pessoal que viveu essa mesma coisa que eu? Cadê eles? Eu estou aqui procurando fazer meu trabalho difícil, irmãos. Ora por mim, por favor. Como humilde servo, eu peço, ora por mim. Não é nada fácil fazer isso. Só eu sei as pancadas espirituais e praticamente físicas também que eu recebo na minha vida por fazer o que eu faço. Então, você que viveu isso que eu estou falando, o Senhor está te dando uma ordem. O Senhor está te dando uma ordem.
Você que viveu isso, irmãos e irmãs, é uma ordem do Senhor para você. Atenção, verdadeiros santos, verdadeiros salvos, a verdadeira igreja. Há uma conclamação ao Senhor hoje. Há uma conclamação hoje do Altíssimo para que comecem a tocar as trombetas, para que o povo se prostre novamente, para que o povo adore de verdade, para que o povo se dobre diante do Senhor, irmãos. Irmãos, o que eu estou fazendo aqui, você não vê mais as pessoas sentindo a presença de Deus lendo a Bíblia, irmãos. As pessoas vão para tantos lugares cheios de palhaçada, querendo sentir algo gostoso no coração. Elas não sabem o que é isso que eu estou sentindo agora. Lendo a Bíblia. Irmãos, se você não sabe o que é isso, você não conhece Deus. Você não conhece Deus, você não sabe quem é Jesus. Talvez nunca tenha tido conhecimento real dele. Essa é a verdade. Você não sabe o que é ter um coração prostrado, um coração que adora de verdade. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa particular, e o Senhor sabe, e não é para você achar, nossa, ele é um super santarrão. Eu não sou porcaria nenhuma, irmãos. Sou só um pedaço de carne, comedor de arroz com feijão. Qualquer pecadinho pode me derrubar se não for a graça do Senhor comigo. Mas, irmãos, de anos e anos pra cá, tá bom? São muitas noites, irmãos. São noites e noites adorando a Deus. E só Deus me vendo. Adorando a Deus. Sem o mundo me ver. Sem uma congregação me ver. Adorando a Deus não uma madrugada sozinho. Chorando na presença do Senhor. Sentindo a presença dEle. Sendo renovado por Ele, sendo curado por Ele. São bastante anos aí, irmãos, fazendo isso. E Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Por isso, irmãos, o que eu falo com conhecimento, irmãos. Eu não falo, eu vi um vídeo no YouTube que eu aprendi. Não, irmão, isso é bobagem. Se você não tiver uma vida com Deus, a vida disso aqui, ó. Todos os cantos com Ele se achavam, se prostraram, irmãos. Cadê essas pessoas? Cadê, irmãos? Eu vou te falar que metade do que está sendo falado aqui, assim, eu não pretendia dizer. Metade do que está sendo dito aqui, eu não pretendia falar. Aí você lê aqui e diz, ó, e todos quanto com ele se achavam, se prostraram e adoraram. Aí hoje você vê, reuniu os líderes, casa do Senhor. Quem são esses líderes aí, irmão? Quem são essas pessoas? Preste atenção, para você que gosta de coisas que Deus fala. Quem são essas pessoas? Preste atenção que isso que eu vou falar é muito sério, tá? Quem são essas pessoas que estão nessas reuniões de líderes da casa do Senhor de hoje, se essa é uma falsa igreja? Quem são essas pessoas, irmãos? Quem são essas pessoas, irmãos? Aí o Senhor me leva a abrir em outro texto. Deixa eu só marcar isso aqui para eu não perder o texto aqui. Vamos lá, aqui ó.
um texto bem conhecido, mas que hoje é pouco falado pela gravidade do que ele ensina, é muito pouco divulgado esse texto, é muito pouco pregado esse texto, pela seriedade dele, é muito pouco ensinado do jeito certo esse texto, pela seriedade do que esse texto fala, muito pouco divulgado. Mateus 24. Aqui, ó. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Deixa eu só achar a parte que eu preciso linkar aqui com a palavra que eu estou lendo. Virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destiná-lo-á sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Você que gosta de mistério, receba aí, tá? Esse é o verdadeiro mistério de Cristo, a palavra de Deus, o verbo vivo que se fez carne, tá bom? Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Se odiarão. Lembra que eu estou falando aqui no contexto de igreja, tá? E surgirão muitos falsos profetas. Qual foi a parte que eu marquei lá? Líderes e casa do Senhor, né? E eu perguntei, quem são esses líderes que estão participando das reuniões de líderes naquela que se chama casa do Senhor de hoje? Se essa é a falsa igreja, são o quê? Falsos profetas, irmãos. Você viu que eu saí de lá do texto, vim para esse aqui, e Deus me direcionou a dizer isso e a procurar esse texto aqui. Eu não estou inventando nada para você. São falsos profetas e enganarão a muitos. E enganarão a muitos, irmãos. Falsos profetas enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Esse será salvo. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e surgirão muitos falsos profetas, que eles vão enganar a muitos.
vão enganar a muitos. Muitos. E se você não prestar atenção, você pode ser enganado também. Você pode ser enganado também. Você pode ser enganada também. Pode ser que você esteja seguindo, meu irmão, minha irmã. Eu estou falando isso com todo o amor de Cristo Jesus que é em mim, mas com todo o temor também à palavra de Deus, a Jesus. Eu não posso deixar de ensinar isso aqui. Eu não posso deixar de te dizer o que eu vou te dizer agora. Pode ser que você esteja seguindo a uma falsa congregação, considerando essa palavra aqui. Falsos profetas. Vamos voltar lá no texto que eu separei aqui, que eu estava lendo, e vou continuar. E vídeos como esse, por isso que eu falei, ó, pode sair, porque se você não gosta de ler, não gosta da palavra como ela é, esse não é um vídeo para pessoas assim. Se você não tem costume de ler, não tem costume de estudar a palavra de Deus, não é um vídeo para você. O vídeo ainda não terminou. Pode ser que termine daqui a pouco. Mas se você não tem costume de ler e de estudar a palavra, você vai ter achado esse vídeo muito cansativo, mas muito cansativo mesmo até agora. Mesmo. Sabe por quê? Porque o que está em mim está incomodando o que está em você. Essa é a verdade. Antes de ir lá para a parte do texto lá, que eu separei sobre líderes, né? Está escrito aqui, ó. Preste atenção, por favor, irmãos. Por favor, aqui, ó. Pega isso aqui, ó. Muitos falsos profetas que enganarão a muitos, tá? Aqui, aperta aqui, ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Irmãos, deixa eu explicar rapidamente essa palavra aqui. Essas falsas igrejas, eles percorrem, como diz aqui, ó, o mar e a terra e o mar, para fazer um prosélito, ou seja, uma pessoa que vai ficar lá dentro ouvindo eles, treinada por eles, que vai repetir igual papagaio o que eles ensinam. E essa pessoa acreditou que ela estava sendo chamada, conclamada à casa do Senhor. E não está. Segundo essa palavra, sob essa palavra, não está. Está sendo guiada por falsos profetas. Está sendo guiada por escribas e fariseus hipócritas. Tá bom? Que percorreram o mundo todo para fazer um prosélito. E aí, quando eles chegam lá dentro, aqui, o que a palavra de Deus está dizendo? Ó, eles estão fazendo dessas pessoas, ó, e o fazeis filho do inferno 2 vezes. Olha a seriedade da palavra de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus, irmãos, vamos estudar a palavra, irmãos. Irmãos, pelo amor de Deus, vamos estudar a palavra, irmãos. Por isso que muitas coisas que eu falo se tornam intragáveis para a maioria das pessoas que me ouvem. Porque a maioria das pessoas, assim como eu, foram acostumadas nas igrejas. Elas não saíram de lá. Eu não estou dizendo que tem que sair. Eu estou dizendo que tem que deixar Cristo abrir o seu entendimento e conhecereis a verdade vos libertará, o que está escrito. Você entende agora o sentido disso? É isso. Então, está cheio dentro das igrejas de que? Filhos do inferno. Aqui, ó. Filho do inferno, porque foram feitos filhos do inferno. E essas pessoas estão louvando, irmãos. Essas pessoas estão lá adorando, achando que estão adorando a Deus. São feitos filhos do inferno 2 vezes, irmãos. É o que está escrito aqui. Foram lá buscados, vou usar esse termo, né? Foram buscados, foram treinados,
foram ensinados exatamente como eles são, mas quem são eles? Falsos profetas. Quem são eles? Escribas e fariseus hipócritas, irmãos. E percorre o mundo inteiro, o mar e a terra, para fazer um prosélito. Ou seja, alguém que vai ficar ali repetindo ali, alguém que vai ficar falando, parlando, né? Vem de parlamento, né? De falar, alguém que vai ficar falando o que eles falam. Você entendeu agora porque hoje, nessas grandes congregações e as pequenas também, são imitações das grandes? O seguidor do Valdomiro fala igual a ele. O seguidor do Macedo fala igual a ele. O seguidor da Graça lá, que é o Soares, como é que é o nome dele? R.R. Soares, falam igual a ele. Você pode reparar, eles imitam até o jeito de falar. São os prosélitos, irmãos. São os prosélitos, coitados. Vão seguindo a voz do engano. E feitos 2 vezes mais do que vós. Que? Filhos, aqui ó, filho do inferno. Você entendeu a seriedade de você não estudar a palavra? Eu estava num texto lá no Velho Testamento e vou voltar para ele. Se eu não conhecesse isso aqui, se eu não lesse de fato, você está vendo aqui, ó, tudo rabiscado, ó, tá vendo? Tudo rabiscado, marcado, ó, aqui, ó, separado algumas partes. É porque eu preciso ler para entender, irmãos. Eu preciso ter na minha mente e no meu coração um coração treinado no conhecimento real de Deus, que é Cristo Jesus. Você entende agora porque ele falava assim, ó, examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Examinar as Escrituras. Tem que examinar, tem que ler, tem que gastar tempo, irmãos. Tem que gastar tempo, irmãos. Sabe por quê? Esses vagabundos que estão por aí desvirtuando o povo em ter uma massa de gente cega inteira, eles estudam isso aqui para usar contra o reino de Deus. E aqueles que deveriam ser o reino de Deus ficam esperando as bênçãos, as benécias de Deus, correndo atrás de bênção, correndo atrás de que Deus realize seus sonhos. Aí o que Deus fala? Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Irmãos, essa é, aleluia, eu sinto a presença de Deus, irmãos. Eu não estou falando isso para que você seja influenciado aí, não. Eu sinto a presença de Deus lendo a palavra de Deus, irmãos. Eu não preciso que ninguém fique me dizendo, levante a mão, isso, adora ele, grita agora, receba aí a presença. Pelo amor de Deus, irmãos, isso aí é indução, isso aí é indução de demônios, irmãos. Acabei de ler para você agora que eles são sepulcros caiados. São pessoas que nem estão vazias, estão cheias de podridão, é o contrário. Por isso, a Bíblia também fala que a boca fala do que o coração está cheio. Porque se o coração estiver cheio da palavra, estiver cheio de Deus, você vai exalar. Quando você falar, você vai falar da palavra de Deus. Você vai falar Jesus. E Jesus, através da sua fala, vai entrar nos corações, salvar, curar, libertar, ressuscitar os mortos espirituais, buscar o perdido. Mas quando você está cheio de podridão, de ossos de mortos, você vai exalar o cheiro de podridão quando abrir a boca.
Só que sabe qual é a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus de verdade? Quem não serve a Deus não tem discernimento de espírito, não vai perceber que está sentindo cheiro de carniça. O seu olfato espiritual está cego. Estou usando de licença poética aqui com você, tá? O olfato espiritual vai estar cego, não vai estar sentindo o cheiro da podridão que é aquele ensinamento, e vai estar acreditando que é Deus. Vai estar acreditando que é Deus. E não é, é Satanás ensinando no seio da igreja. Por isso eu volto a fazer a seguinte pergunta. Vamos voltar lá para o texto do Velho Testamento. Onde é que está? Aqui não é Salmos. Aqui. A pergunta que eu tinha feito antes, irmãos. Líderes, casa do Senhor. Então, irmãos, diante dessa explicação que Deus me levou a te mostrar, e você viu que foi Deus, porque eu não tinha programado nada disso. Eu só pretendia ler esse texto aqui no Velho Testamento, né? E tentar passar alguma coisa. Mas Deus me levou lá para o Novo Testamento, fez um paralelo com toda aquela palavra que nós já conhecemos, mas não prestamos atenção, e me trouxe aqui de volta para fazer a seguinte pergunta que eu já tinha feito anteriormente. Irmãos, quem são esses líderes que estão fazendo reuniões de líderes para conduzir na casa do Senhor de hoje, irmãos? Quem são? Quem são esses irmãos, né? Quem são esses líderes da casa do Senhor? Você leu lá comigo, eu te mostrei quem são eles. Irmãos. Está claramente dito ali quem são eles. E não há desculpa para você dizer que um dia ninguém te mostrou, ninguém te ensinou a verdade. Irmãos, quando Cristo voltar, não vai haver desculpa para ninguém. Não vai haver desculpa para ninguém. Você leu lá comigo o que está escrito. Igual quando eu explico algumas coisas para algumas pessoas, olha, lá na sua igreja pratica isso, isso e isso. A pessoa vai não querendo concordar, mas acaba admitindo, porque eu falo o que está escrito, né? Aí eu falo o seguinte, olha, a não ser que vocês lá da sua igreja arranquem esta parte da Bíblia, finjam que ela não exista, tá tudo errado. Se vocês não arrancarem essa parte, tá tudo errado. Aí a pessoa às vezes fica constrangida, né? Quer usar uns argumentos furados e não tem argumento, irmãos. Não tem argumentos, irmãos. Aí eu tô lendo aqui, tô lembrando de um termo que veio à minha mente. Homens impactados por Deus. Será mesmo? Para quê? Impactados com o quê? Com o que eles foram impactados? Será que foi por Deus mesmo? Será que foi com o verdadeiro Espírito Santo? Será, irmãos? Que é tanta reunião de líderes da casa do Senhor, na casa do Senhor, tanta reunião importante de líderes. Para quê, irmãos? Cadê os novos convertidos, irmãos? Cadê os salvos, irmãos? Um bando de gente que está se batizando, é tudo filho de crente, irmãos. Cadê? Cadê os novos convertidos? Cadê o culto na rua? Cadê a igreja que foi lá buscar na favela o perdido? Cadê a igreja que foi lá evangelizar o bandido lá? Cadê? Não, essa igreja ela está sentada confortavelmente dentro das suas 4 paredes pretas, né? Diga-se de passagem, com uma luz neon dentro, azul, bem aquela que dá para descansar.
uma poltrona bem confortável, cafezinho, água gelada de graça, e uma palavra de conforto, uma palavra de massagem no coração. Essa é a palavra que tem sido pregada hoje, irmãos. Obra do engano, obra do falso profeta, dos falsos profetas, dos falsos líderes, obra de hipócritas, fariseus, sepulcros caiados, guias cegos. E a palavra de Deus, ela ensina que um guia cego, guiando outros cegos, o que vai acontecer? Vão cair no abismo. Vão cair no abismo. E sinceramente, essa palavra aqui, esse texto, me levou a um direcionamento que eu não tinha pensado exatamente que seria esse, não. Sinceramente. Então, para fechar aqui, irmãos, toda vez que agora você participar de uma reunião de líderes, naquela que você aprendeu, que é a casa do Senhor, né? Casa do Senhor. Reunião de líderes, casa do Senhor. Pede discernimento a Deus para saber que casa do Senhor é essa. Quem são esses líderes, irmãos? Questione, irmãos. Irmão, questione, irmãos. Faça-se perguntas, irmãos. Porque você viu que são falsos profetas que estão enganando pessoas e estão fazendo delas duas vezes filhos da perdição. É o que está escrito. Eu mostrei escrito ali. Aí depois vão falar assim, está inventando coisas, tá fazendo link ali com a palavra que não tem nada a ver. Pelo contrário, eu nem esperava fazer esse link. Deus me levou aí lá para o Novo Testamento, nesse texto ali, e mostrar o que está escrito, para que depois você não diga que você foi enganado, foi enganada, te iludiram, porque está escrito que se você não conhece, você já está errado. Coisas que Jesus estabeleceu. Errais em não conhecer as Escrituras. Então, se você não conhece, você já está errado, já parte do princípio que já está todo errado ou toda errada. Se você não busca, já está errado. Se você não ora, já está errado. Você não tem argumento contra nada. Se você já está errado, mas o irmão, tadinho, o irmão é humilde e não tem conhecimento, já está errado. Ou então você arranca essa parte da Bíblia que está escrito assim, errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então você entende por que hoje as igrejas não têm o poder de Deus real. E quando tem esses milagres aí, irmão, desconfie. Ore, peça discernimento a Deus para você não estar sendo enganado por demônio. Desconfie. Estou te falando por experiência própria. Eu no passado já fui enganado por demônio. Pesadamente. Acreditando que era Deus falando. Então o que eu falo hoje é por experiência própria, por conhecimento. Eu não estou te falando de historinhas que eu vi no YouTube, que eu aprendi num vídeo no YouTube, que eu aprendi com um coach evangélico. Não, eu estou aprendendo com Deus anos e anos para poder falar um negócio desse aqui para você. Eu venho buscando a Deus anos e anos. Se você olhar minha Bíblia, aqui, irmãos, ó, tá vendo? Aqui, ó, é isso que eu faço. Então, irmãos, fechando essa parte cabal aqui, que Deus me levou a ter discernimento sobre isso aqui. Quem são, irmãos? Quem são esses líderes que estão se reunindo sobre a casa do Senhor? Eu te faço a pergunta, ó Israel, quem são esses líderes iníquos que vocês estão deixando fazer reuniões sobre vocês? Quem são? Eu lhes afirmo que serão queimados no fogo com todos os que os seguirem. Então, irmãos, aqui,
congregação trouxe sacrifícios e oferta de louvor. Como oferta viva em teu altar. É o hino que eu tinha cantado, né? Oferta de louvor. Por que é mais fácil eu ensinar para um povo inteiro que ele tem que me trazer um valor, ao invés dele fazer com que a vida dele seja uma oferta de louvor ao Senhor? Porque é mais difícil, irmãos. Implica em a pessoa buscar diariamente. Eles não querem. Eles querem ter a sensação momentânea de que eles... aquela sensação de pertencimento a um corpo falso ali. Que eles estão fazendo a coisa certa, mas a oferta viva de louvor aqui, ó, de verdade, é muito mais difícil, porque implica em você viver o que você está falando, e ninguém quer isso aqui. Então, por isso é mais fácil você levar um dinheiro, levar um sacrifício, né, um voto, que vai ter que ser dinheiro também, né, na conjectura de hoje, do que você ser uma oferta de louvor na presença de Deus. Porque se você for uma oferta de louvor a Deus ali, vai ser muito mais difícil. É dia a dia, é na dureza do dia a dia. Não é fácil de conseguir isso aqui. Então é muito mais fácil ensinar para as pessoas que elas podem trazer lá o seu sacrifício de louvor em forma de dinheiro, do que ser uma oferta viva no altar de Deus em forma de louvor. E todos os dispostos de coração, presta atenção, ó, isso aqui é uma sombra da nova aliança, tá? Por quê? Quem trazia isso aqui é quem estava com, ó, o coração disposto. Então é voluntário, ó. E todos os dispostos de coração. O que eles fizeram? Trouxeram holocaustos. Aí sim, irmãos. Aí sim é um entendimento bíblico. Todos os dispostos de coração. O que está escrito lá no Novo Testamento é o seguinte, né? Cada um dê voluntariamente, segundo propôs no seu coração. É uma oferta voluntária. Voluntária. Aqui, ó. O que está dizendo aqui? Dispostos de coração. Tem que ter disponibilidade do coração e não uma obrigação. Trouxeram o local. Você acha que a igreja ia ser mais rica ou mais pobre se você ensinasse a verdade para as pessoas? Ia ser muito mais rica, irmãos. Você ensinar a verdade para elas. Elas iam querer doar mais até do que tem. Aí você dizer sinceramente para os irmãos, tá bom, não precisa, o que eu precisava para fazer tal coisa era só isso aqui, glória a Deus, Deus abençoe. Mas não, hoje não tem fundo, é um saco furado, não tem fundo. Quanto você levar de dinheiro não é o suficiente. Você entenda que quando tem algum irmão com um problema, quebrou o telhado do irmão, vamos orar para Deus abençoar o irmão. A igreja tem que pagar a conta de luz, irmãos, vamos comparecer, traz o dinheiro aqui, porque você tem que cuidar da casa do Senhor. Porque o zelo da tua casa me consome. Entendeu? Eles manipulam a palavra para enganar o povo. Então, aqui, ó, dispostos de coração, trouxeram o quê? Holocausto. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, irmãos. 100 carneiros. Aí eles, os miseráveis, desgraçados de hoje, prende o povo nos 10%. Irmão, eu não tenho dinheiro para comprar nenhum boi. Imagina 70 bois, irmãos. 100 carneiros. 200 cordeiros. Tudo isso em holocausto para... Ó, holocausto para o Senhor. Houve também de coisas consagradas. Presta atenção aqui, ó. Coisas consagradas. 600 bois e 3.000 ovelhas. Coisas consagradas.
600 bois e 3.000 ovelhas. Eram, porém, os sacerdotes muito poucos. Será que eu posso fazer? Será que eu tenho um direito poético de fazer um link com a palavra que diz que a seara é grande e poucos ceifeiros? Hoje? Fica aí a pergunta. Eram, porém, os sacerdotes muito poucos, irmãos. Cadê os verdadeiros sacerdotes? Tá difícil de achar. E não podiam esfolar a todos os holocaustos. Presta atenção, tá? Foi um tipo de trabalho que demandou mão de obra pesada. E os sacerdotes que tinham para fazer esse sacrifício, essa mão de obra ali na casa do Senhor, era pouca gente para trabalhar, para fazer o que Deus tinha mandado. Aqui, ó, e não podia esfolar a todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram. Aqui, ó, agora entrou o papel de quem? Dos levitas. O que os levitas estavam ajudando? Aqui, ó, os ajudaram até a obra ser. Então, vamos continuar lendo, tá? Até a obra se acabar. Hoje o levita, ele é estrela. O levita aqui, antigamente, metia a mão na massa para ajudar sacerdote, irmão. O levita aqui, antigamente, ele era, assim como o sacerdote, o intermediário entre Deus e o povo. Ele fazia o trabalho da casa do Senhor, aqui, ó, ajudando lá no sacrifício dos animais. E até que os outros sacerdotes, olha a importância do verdadeiro levita, até que os outros sacerdotes, os levitas ficaram fazendo isso até que os outros sacerdotes se santificaram. Então, ou seja, os levitas ali, eles estavam fazendo um trabalho de sacerdócio, porque não tinha sacerdote santificado suficiente. Não tinham. Então, eles fizeram essa parte até que os sacerdotes se santificassem, ou seja, até que houvesse sacerdotes suficientes, santificados ao Senhor, para fazer aquele trabalho ali. Porque não tinha. Porque os levitas foram mais retos de coração. Olha só que interessante, ó. Porque os levitas foram mais retos de coração. Hoje em dia, os que se chamam de levitas, juntando com o mesmo pacote do sacerdote falso, estão sendo os mais corruptos, irmãos. Você pega a levita aí que está ganhando 900 mil por uma administração com um contratinho com a prefeitura. Você está pegando um levita aí que está vivendo vida de magnata. Você está pegando um levita que está usando bolsa de 15 mil. São os levitas de hoje. E aqui você está vendo que os levitas, ó, eles fizeram esse trabalho dos sacerdotes até que houvesse sacerdote suficiente que se santificasse, porque os levitas foram quê? Mais retos de coração. Então esqueça essa história de que você vai colocar lá na frente cantando quem canta melhor. Esqueça essa história de que você vai colocar lá na frente tocando quem toca melhor. Porque não necessariamente ele é quem tem o coração mais reto. Ou ela, a braba, é a que tem o coração mais reto. Ele, o brabo, que toca pra caramba, vai ser o que toca ou o que tem o coração mais reto. Entendeu? Então, cuidado com esse tipo de nomeação que existem nas igrejas, onde você coloca lá as pessoas que destacam-se mais por algum dom ou algum talento, mas que o coração não necessariamente é o mais reto para se santificarem do que os sacerdotes. Olha só que importância que o levita estava tendo diante de Deus. Eles estavam com o coração mais retos do que os sacerdotes. Hoje em dia está uma vagabundagem só, está tudo no mesmo pacote, sendo separado para ir para o inferno, sendo jogado lá dentro e ser queimado. Hoje em dia, sacerdote e levita está tudo no mesmo pacote só. Levita está querendo mostrar
Sacerdote não quer viver, é a receita do caos. Sacerdote não está preparado para fazer o trabalho do Senhor, estão sendo preparados para o inferno, para o fogo do inferno. E houve também holocaustos em abundância com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de libação para os holocaustos. Assim se restabeleceu o ministério da casa do Senhor. Você entende a importância de entender isso aqui, ó? Assim se restabeleceu o ministério vida, o ministério cheiro das águas, o ministério dos santíssimos trindados da casa. Não, isso tudo é porcaria, são só nomes. Sabe, irmãos, assim se restabeleceu o ministério da casa do Senhor. Quem são esses que Deus está chamando hoje para restabelecer o ministério da casa do Senhor? Será que é alguém que se chama Isaac? Será que é alguém que se chama Samuel? Será que é alguém que se chama Davi? Será que é alguém que se chama Luiz Henrique? Será que é alguém que se chama Ademar? Será que é alguém que se chama João? Será que é alguém que se chama Fábio? Será que é alguém que se chama Roberto ou Andréia? Eu não sei. A palavra é quem vai dizer. Para restabelecer o ministério da casa do Senhor, não pode ser qualquer um. Não pode ser qualquer um comedor de arroz com feijão ou pão com linguiça. Carinha bonita não é sinônimo de que vai entrar no reino do céu. Cabelinho penteado com gel para cima só vai fazer um brilho maior quando entrar no reflexo do portão flamejante do inferno. Só isso. Não vai traduzir a presença de Deus. Quem então, irmãos, são esses que vão ser os que vão restabelecer o ministério da casa do Senhor? Eu deixo essa pergunta para você, igreja. E Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo. Você entendeu? Olha aqui, preste atenção. Por que eles se alegraram? Porque depois de acontecer tudo isso que eu mostrei até agora, depois de obedecerem, preste atenção. Eles se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo. Então, quando você obedece a Deus nos moldes de Deus, não nos seus, não nos moldes do estatuto da sua congregação que está seguindo padrões de homens, tá? Das reuniões de líderes, não. Quando você obedece a Deus nos moldes da palavra de Deus, do próprio Deus, sabe o que acontece? Deus tem coisa boa preparada para você. Você que é povo de Deus, você que quer obedecer à vontade de Deus, Deus tem coisa boa preparada para você. Acredite nisso, porque isso é a palavra de Deus. Eu não estou inventando nada. Você viu que todo um procedimento foi feito aqui. Ezequias ordenou que muita coisa fosse feita para que todo esse rito, todo esse sacerdócio fosse restaurado, todo esse padrão de Deus fosse restaurado à casa do Senhor. Depois de tudo isso ser feito, tanto é que chegou parte ali onde não tinha sacerdote santificado o suficiente. Olha que interessante. Será que eu posso fazer um paralelo com hoje? Não tem sacerdote santificado o suficiente, não tem levita santificado o suficiente. Você entendeu agora por que a palavra de Deus diz que a seara é grande, mas poucos os ceifeiros? Você entende também por que está escrito assim, ó? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem os envie? Restauração da casa do Senhor, a verdadeira casa do Senhor. E quando você trabalha para que isso aconteça, Deus tinha preparado para o povo o quê?
alegrias. Aí fica a critério de Deus. Você acha que Deus é um pai ruim ou um pai bom? O que você acha que Deus tem preparado para alegrar o seu coração se você continuar, pelo menos, a tentar obedecer à vontade dele? Eu deixo essa pergunta para você pensar. Você acha que Deus consegue alegrar o seu coração humano? Você acha que Deus não pode exceder em muito as alegrias do seu coração, as expectativas do seu coração, com o que Ele tem nas mãos para te dar, se você procurar obedecer à vontade dEle? E você não tem que obedecer à vontade dEle porque você quer tal coisa, não. Tem que obedecer à vontade dEle porque tem que obedecer à vontade dEle e acabou. Mas mesmo assim, Deus é um Pai tão bondoso, tão amoroso, tão fiel à sua palavra, que aqui, ó. E Ezequias e todo o povo se alegraram. Por quê? Por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo. Porque apressadamente se fez esta obra. Eu quero terminar essa palavra dizendo que Deus tem pressa de que verdadeiros adoradores comecem a adorar. Deus tem pressa de que verdadeiros sacerdotes se santifiquem. Deus tem pressa de que verdadeiros levitas se santifiquem e se consagrem para fazer o trabalho que Ele mandou fazer. Eu deixo esse humilde vídeo com essa humilde explicação aqui para a meditação da igreja em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os que tiveram a paciência de ver, aqui até quase 2 horas, são 1h56, vai dar 57 minutos agora. E como eu tinha falado no início do vídeo, esse não é um vídeo para quem não gosta de ler.